Muito bem. Então, boa noite a todos. Agora já não vou particularizar com nomes que já cá estão 42 pessoas. Isto vai aumentando. E acredito que nós temos aqui alguém ansioso por desabafar, que é a nossa estimadíssima Susana Mendes, que é um poço de sabedoria sobre o Feng Shui. Nós decidimos criar esta segunda live por um motivo. Havia pessoas que me colocavam algumas perguntas em mensagens, eu ia respondendo, ia pedindo ajuda à Susana para responder, íamos interagindo na medida do possível. E no período em que eu estava de férias, portanto, estes últimos 15 dias, contactei a Susana e perguntei se ela achava de bom tom podermos repetir este evento onde pudéssemos discutir aqui alguns assuntos sobre o Feng Shui. Sobretudo com vista a esclarecer-vos, ou seja, quaisquer dúvidas que existam neste momento, aos que já estão inscritos, ou aqueles que se querem inscrever, ou quem não quer nada disso, mas apenas tem curiosidade, está tudo certo, e portanto é uma live gratuita para todos, e portanto o que importa é a partilha destas práticas, mas quaisquer dúvidas tenham, podem colocá-las. Portanto, estamos numa live tranquila. Claro que eu vou aqui desafiar a Susana para alguns assuntos que eventualmente me possam ter colocado, mas vocês alimentem também esta discussão. Estamos aqui entre todos, é como se fosse uma amena cavaqueira, em que estamos numa mesa de café a falar sobre este tema, não é? Hoje o tema é este, um dia será outro. Um dia será outro. Então, vamos lá. Susana, queres só ao menos fazer uma pequena apresentação de que modo é que o Feng Shui pode. Uma coisa breve, nós estamos numa live hoje que é curtinha, não é? Ao menos de forma breve, o que é que te encanta no Feng Shui? Porque é que ele te chamou para vires para o pé dele? E de que modo ele contribui para a vida das pessoas? Portanto, essa tua paixão e de forma sucinta, o que é o Feng Shui e em que é que consiste? Ok, boa noite mais uma vez, obrigada por terem vindo. Essa pergunta é muito interessante, porquê? Porque o Feng Shui caiu-me literalmente no colo. Eu não fui à procura dele. Ele é que veio ter comigo, como quem diz: anda cá, rapariga, que tu vais gostar de mim. E foi assim, foi um acaso. E foi o pai dos meus filhos. Eu vou fazer aqui a apresentação mais curta, senão é uma grande história. Mas foi o pai dos meus filhos que literalmente me lançou para este mundo. E a primeira vez que eu apanhei o avião para Londres, eu pensei: ele é louco? O que é que eu vou aqui fazer? O que é que eu vou fazer com isto? Um, e fiquei apaixonada, porque combina uma série de saberes. E eu, como sou uma estudiosa, gosto muito de aprender, sou daquelas alunas que está na primeira fila sempre a fazer perguntas. E o que é que me cativou? Principalmente por reunir uma série de conhecimentos que eu já fui adquirindo durante a vida, nomeadamente a parte do meu amor pela natureza, a arquitetura, a física, a química, até a parte mais de história, de como o conhecimento foi evoluindo e como é que nós podemos aprimorar esse conhecimento com a relação que temos com a natureza e a forma como organizamos a nossa sociedade, neste caso mais material, em termos de ordenamento de território, gestão dos recursos e, em última instância, a criação dos nossos ninhos, nossos lares, onde nós nos desenvolvemos e fazemos as nossas memórias, as nossas histórias e deixamos também marcas, as casas, as cidades deixam marcas também na nossa cultura. Por isso, é um conhecimento muito vasto, muito rico. Ainda há pouco estávamos a dizer que podia ser aplicado a várias áreas. Claro que há áreas que vão beneficiar mais, não é? Mas eu diria que é uma ferramenta valorosa para ter, não, nem todos precisam ser profissionais, mas ter os conhecimentos mínimos são fundamentais para poder ter uma vida mais facilitada. Acho que já
disse tudo. Ana, deixa-me aqui envergonhar-te, porque de vez em quando eu vou partilhando aqui algumas conversinhas nossas, sobretudo aquelas, estou a brincar, envergonhar-te, estou a brincar, a dada altura, naquelas conversas que nós vamos tendo, às vezes, a dada altura disseste-me algo que eu achei muito interessante. Tu disseste, nós quando estamos doentes precisamos de ir ao médico, mas as nossas casas também adoecem, também têm patologias, e o Feng Shui é como se fosse o médico das casas. Lembras-te de me teres dito isto a dada altura? Eu achei engraçado, porque, sem dúvida nenhuma, mais uma vez eu vou repetir-vos, a quem já ouviu, quem não ouviu vou dizer, e não tenho qualquer tipo de problema. Eu sempre fui muito da lógica, do palpável, daquilo que nós aprendemos do ponto de vista racional e que para nós é evidente e é científico e toca andar. Sendo certo que já fiz alguns cursos que não são tão científicos quanto isso. Dos mais esotéricos que devo ter feito foram os níveis todos de Reiki. Portanto, também sou reikiano, se calhar alguns não sabem, mas olhem, têm que ter paciência, mas é o que é e eu aceito-me tal como sou. Mas, na verdade, quando eu decidi que queria ler algo, fazer algo nessa matéria, foi quando eu li que a Organização Mundial de Saúde introduziu terapeutas de Reiki nos institutos de oncologia para atenuar a dor às pessoas com tumores, com cancro. Eu penso, se a Organização Mundial de Saúde pede isto, na verdade tem que aqui haver algo. E nesse ano eu fui de férias para o Alentejo, para a Costa Alentejana, mas dei-me ao luxo de imprimir, antes de ir, 3 ou 4 teses de doutoramento e uma série delas de mestrado, em que o tema era o Reiki enquanto terapia complementar nos doentes oncológicos. E eu achei deslumbrante, porque quando vim foi quando eu decidi fazer o curso, e inscrevi-me logo de seguida e depois fiz os níveis todos uns atrás dos outros e por isso também sou instrutor de Reiki, que já não dou há muito tempo, mas de facto já fiz também vários cursos desses e a sabedoria fica aqui. Depois desses fiz uma série deles, também fui aluno da Susana num curso de Feng Shui que decorreu no Porto, há uns anos largos, mas também só o fiz depois da Susana ter ido à minha casa e eu, de uma forma encantadora, somar ali um conjunto de coincidências que não era suposto que ela soubesse, até porque se prendia com a minha família, e o interessante é como é que ela, a olhar para a casa, me dizia coisas da minha vida pessoal. Em concreto da minha filha, lembro-me daquela que já aqui partilhei, e portanto não era muito suposto. E fui começando a ver coincidências. E a dada altura dou por mim que eu nem sei se isto é um sinal de inteligência ou de burrice, mas quando as coincidências começam a somar, para que é que eu hei de contrariar só pelo prazer de contrariar? Na verdade é uma filosofia com milhares de anos que já está tão cristalizada nos nossos vizinhos do Oriente e que foram sendo partilhados aqui para o Ocidente, e em que é que nós partilhamos. E hoje em dia não consigo de modo algum não introduzir no meu cotidiano aprendizagens que eu fui fazendo com a Susana e partilha de conhecimento que ela foi tendo comigo, tanto no curso como nas nossas conversas. Naturalmente eu falo do imobiliário todos os dias, mesmo com amigos, e a Susana fala-me do Feng Shui. Inclusive nas posições. Se repararem, eu hoje estou ao contrário do que estava na anterior live. Mas porque a Susana me disse que meteste um erro, estavas numa posição que te é prejudicial, deve estar ao contrário, porque isso não é positivo para o teu sucesso profissional. E eu hoje estou a expor um bocadinho mais a minha vida pessoal, que vê-se aqui atrás a minha sala, mas entre eu mostrar a sala e estarmos melhor do ponto de vista do que estamos aqui a fazer, ou apenas mostrar um espelho e não mostrar nada da minha vida, mas de facto estou numa posição que me é prejudicial, é evidente que eu escolho a favorável. Portanto, eu hoje já não vou de modas, nem sequer questiono, e no dia a dia dou por mim, nas conversas. Eu tive um jantar também esta semana em casa de outras pessoas, amigas, e de repente começamos a falar do Feng Shui, e lá fui eu consultar umas fotografias que aqui tenho do livro da Susana, porque a Susana escreveu o livro Vivemos em Palácios, como sabem, e eu fotografei a dada altura as posições que me são favoráveis, aquela contabilização com base na data de nascimento, para onde é que cada um tem que estar orientado, e já estávamos todos com a bússola a ver para onde é que as pessoas daquela casa se deviam posicionar. Portanto, pequenas coisas elementares, mas para mim são absolutamente indispensáveis, e foi quando eu me comecei a render a isto, há muitos anos, aqui, conhecendo a Susana.
O tema do Feng Shui, desta vez, e aquele curso que nós vamos desenvolver já na próxima semana, é um curso especificamente destinado a consultores imobiliários. Portanto, a ideia é que consultores imobiliários consigam agregar o conhecimento fundamental do Feng Shui, que a Susana vem partilhar, para serem mais prósperos na sua atividade, enquanto consultores. Pequenas práticas que podem introduzir, conhecimento que adquirem e que podem introduzir no dia a dia e que, de facto, torna que sejam mais prósperos enquanto profissionais, nas atitudes, no comportamento e em pequenas intervenções que possam fazer nos imóveis. Susana, cometi aqui algum erro ou é exatamente assim? Não, eu só vou complementar. A carga horária é muito curtinha, então vai ser um curso bastante intensivo, por isso, para quem se inscreveu, prepare-se, porque vai ter que estudar. E como a carga horária é pequena, e, ou seja, vão ser questões mais generalistas e hum, é mais uma tomada de consciência, mais um despertar ou um novo olhar dos espaços e da forma como nós os vivenciamos e que influência esses espaços têm no nosso sucesso profissional, porque vai haver muito foco aqui também em sucesso profissional, melhoramento de relações com os clientes, com a equipa, ajustar uma estratégia melhor em termos de gestão de recursos, sejam eles de tempo, que é um recurso valoroso, porque há imóveis que diria que são muito mais difíceis de promover por causa de umas determinadas características, por isso também vou dar aqui ensinamentos para fazer uma seleção mais criteriosa de que tipo de negócio querem investir, porque é o vosso tempo, não é? E, e depois também podem aplicar na vida pessoal. Obviamente que há muito mais camadas e muito mais matéria e dinâmicas que não dá tempo, mas o pouquinho vai ser certamente muito útil para poder perceber potenciais e agarrar aqui oportunidades e também, principalmente, eu diria, hum, eu digo isto porque estava-me a lembrar de uma cliente, passou-me agora esta memória de uma cliente do ramo imobiliário que estava a ter muitas dificuldades com o seu negócio e, e houve uma altura em que ela quase entrou em desespero, um misto de depressão, porque assumia a total responsabilidade do insucesso do seu negócio. E, no fundo, eu tirei-lhe um peso dos ombros, porque pelo menos um terço da energia do espaço estava a boicotar o trabalho dela. É muitas vezes como se nós estivéssemos a remar contra a Achas? maré. Ou seja, da filosofia do Tao tem esta postura de ir com o fluxo, não é? De aproveitarmos o vento, mas se estamos a remar contra a maré, ou seja, nós podemos ser os melhores remadores, ter o melhor equipamento, o melhor barco, mas depois estamos a remar contra a maré, as coisas são muito mais difíceis, não é? E então, muitas vezes, essa tomada de consciência de perceber que nem tudo é da nossa responsabilidade e que há outras camadas, outras influências que podem ter impacto no nosso negócio, é muito importante, eu diria, e útil para perceber. E vocês certamente vão chegar a essa conclusão quando estiverem no curso. Agora percebo porque é que isto assim, agora faz sentido aquilo. Eu bem que sentia, não conseguia explicar. E depois passa para um plano mais racional, em que se explica aquilo que muitas vezes as pessoas sentem e não sabem porquê. Yeah. Há aqui perguntas que eu vou ter que, entretanto, fazer-te relativamente ao curso, já lá vamos, mas há uma, eu vou fazendo aos poucos, conforme vai sendo pertinente, mas vamos passar por todas. Mas há uma gira, que é da Tânia Santos, que diz: desde a primeira live comprei o livro da Susana,
e já virei a minha casa todo ao contrário para poder seguir algumas das regras do Feng Shui. Isto para mim não é novidade nenhuma, não é novidade nenhuma porque eu fiz exatamente o mesmo. Faz-me lembrar o tempo em que eu fiz o curso de homestaging nos Estados Unidos e cheguei a casa e intervencionei logo. Depois fiz o curso de Feng Shui com a Susana, mas eu tive uma ajuda suplementar porque na altura a Susana foi-me fazer uma intervenção em minha casa, foi analisar a minha casa e depois fez o relatório, como ela faz, nas terapias em cada imóvel, quando é contratada para o efeito, e portanto aí já tinha uma análise mais profunda, que foi a Susana que me fez. De qualquer modo, é perfeitamente normal, porque depois de uma pessoa ler o que é que acontece caindo em determinados erros, e nós, ao percebermos como é que a nossa vida está nesse quadrante, ao fazermos a experiência, nós não vemos no dia seguinte. Mas há coisas que se vê no dia seguinte também, Susana. Lembro-me na altura de algo que foi fundamental, que é as posições do dormir. E a Susana dizia que as posições do dormir são fundamentais, porque quer queiramos, quer não, estamos cerca de 8 horas naquela posição. E se nós estamos mal orientados durante tanto tempo do nosso dia, evidentemente que isto tem um efeito na nossa qualidade de vida, não é? E houve exemplos a quem eu fui dizendo isso e ia partilhando aquilo que sabia, outras pessoas com quem eu lidava diretamente, que sentiram a diferença imediata. Portanto, quando a Susana diz isto não é de um dia para o outro, mas vai-se sentir em breve, mas não é no próprio dia. Não é no próprio dia, mas houve muitas pessoas que sentiram muito bem muito pouco tempo depois, ou quase de imediato. E, portanto, há um conjunto de regras que, de facto, como diz aqui a Tânia Santos, regras que se aprendem no Feng Shui e que, naturalmente, quando se estuda esta matéria, ou quando se lê um livro, ou quando se faz um curso, é quase impossível não o fazer. É como andar de bicicleta. A partir do momento que nós andamos de bicicleta, eu hoje não tenho que estar sempre com bicicletas, mas se me puser em cima de uma, certamente não caio e pedalo. E, portanto, o Feng Shui também não estou todos os dias sobre a matéria, nem penso nisso, mas as nossas práticas tendem a absorver esse conhecimento e a aplicá-las a cada dia. Concordas, Susana? Concordo, eu até estava aqui a fazer uma analogia à minha vida, em que desde que o Feng Shui me acompanha, estou mais tranquila, os processos são mais, como é que eu ia dizer, amparados, diria assim, porque há questões de timings que agora faço uma gestão mais consciente. hum, Antes de conhecer o Feng Shui, havia, a maior parte da minha vida era em esforço, em maior dúvida. Agora não, agora vejo que há momentos muito mais facilitados e quando há, diria, uma ameaça de esforço, eu posso decidir se vou investir ou não e se é o momento certo para o investir. Não é? Então, esta questão de tempo, espaço e também de esforço, expectativas, resultados, eu sinto uma grande diferença na minha vida. E também acompanhando alguns clientes que estão comigo já há muito tempo, é engraçado porque muitas vezes as pessoas nem se apercebem das melhorias progressivas que vão sentindo da sua vida. Estou a recordar-me agora de uma cliente que nos últimos, acho que foi 2016, por isso 8 anos, em que ela me acompanha, tivemos uma conversa recentemente e ela disse realmente, agora olhando para trás, tudo bem que eu trabalhei muito também, não vamos tirar o mérito das pessoas, mas realmente eu vi um melhoramento a nível financeiro, de relações, profissional, de relações, estou a falar amorosas e também com os filhos, um, e a melhoria principalmente da saúde do filho, ou seja, há situações que são muito progressivas, são mais lentas, mas quando se faz uma retrospectiva dá para perceber que existe ali uma influência. Obviamente, depois coisas são mais rápidas. Há coisas que são mais rápidas, por exemplo,
ativações de dinheiro são mais rápidas do que ativações de saúde, por exemplo. Isso não vai ser ensinado neste curso, não quero dar falsas expectativas, porque, isso já é a matéria assim um bocadinho mais avançada, mas vamos ver as casas como o corpo humano, como se tivessem meridianos em que os pontos da acupuntura, por exemplo, vamos ativar esses pontos e fazer com que haja um aceleramento de certos fluxos, neste caso, se for o fluxo de dinheiro, vamos supor que tem um pedregulho ali e vamos retirar aquele pedregulho, o rio vai correr e entradas de dinheiro são muito mais rápidas. Pronto, dei aqui um exemplo de como o Feng Shui funciona num plano um bocadinho mais avançado, mas também neste pequeno curso vai haver algumas recomendações que vão apoiar esta, eu diria, energia de prosperidade. Muito bem. Pronto, mas isso depois então vamos ver durante o curso. Há aqui alguém que pergunta, deve ter sido a Paula Esteves, deve estar para frequentar o curso naturalmente, e ela pergunta onde é que pode adquirir a bússola de régua, Susana. Isso é fácil. Qualquer loja de desporto ou de caça, na Decathlon, por exemplo. Não queria estar aqui a fazer publicidade, mas pronto. E é super barato também. Por acaso é interessante falarmos isso, porque eu acredito que possam existir algumas pessoas que tenham lido algo sobre o Feng Shui, ou pesquisado mais, ou ter lido no teu livro, e que possam ter o mesmo erro, ou cometer o mesmo erro que eu também cometi. Há alturas, a Susana na altura veio aqui, por exemplo, também medir esta casa toda, analisá-la de acordo com o Feng Shui. E ainda há algum tempo atrás, tipo há meio ano atrás, talvez, não posso precisar, eu recordo-me de estar no meu quarto com o meu telemóvel, com a bússola do telemóvel, que é aquela que eu utilizo no meu dia-a-dia quando estou a falar disto com alguém, e medi as posições da parede do meu quarto. E eu dizia à Susana, Susana, mas olha que agora dá-me não sei o quantos. E ela, não é essa posição. De certeza que são interferências eletromagnéticas da rede wireless, tua casa e tudo mais, que estão a interferir. Vai medindo em linhas paralelas dessa parede e vais ver se não muda. Olha, é impressionante. Mas a bússola do nosso telemóvel, consoante o sítio onde nós estamos, mesmo mantendo a mesma orientação, muda radicalmente, não é para o oposto, mas muda bastante. Não, às vezes muda para o oposto. Isso tem a ver com, isto já a título de curiosidade, o planeta Terra tem uma espécie de uma rede com linhas eletromagnéticas e quando elas se cruzam faz uma espécie de remoinho. Okay? Então, quando passa a bússola ali, aquilo vira radicalmente, até a própria bússola vira todo ao contrário. Yeah. É por isso que é muito importante a aula da bússola, como usar uma bússola, porque se a base, a orientação neste caso, não estiver bem, depois não se conseguem resultados, não é? Tem que estar tudo direitinho. Na verdade, eu tenho sempre isto comigo, portanto, eu já vos disse da outra vez, é uma fotografia do livro da Susana, que está todo riscado, porque eu, quando leio um livro, costumo fazê-lo, e sem dúvida nenhuma que, por exemplo, quando nós vemos os quatro quadrantes positivos, não é? Que nós aqui temos, como veem, eles desviam um bocadinho um do outro, e depois temos os outros que são os quatro quadrantes negativos, que são prejudiciais. E, portanto, basta haver um ligeiro desvio e nós fazermos uma alteração, a pensarmos que nos estamos a posicionar melhor e com algum azar, posicionamos-nos para um quadrante prejudicial. E eu, na verdade, valorizo muito isto. Por exemplo, este tópico em concreto, eu recordo-me de Susana, quando analisa a nossa área de trabalho, o nosso local de trabalho, ou para os consultores imobiliários, apenas isto que eu estou a dizer permite-lhes, Susana, complementa-me ou corrige-me, por exemplo, orientarem-se nas suas secretárias. Exatamente, desculpa interromper-te, mas lembrei-me também de uma cliente em que ela dizia: eu não segui o seu conselho porque não ficava bem esteticamente.
porque fazia mais sentido a secretária estar ali naquela posição, não ficava bonito. Mas eu errava tanto e cansava-me e não conseguia concentrar-me e errava tanto. Eu disse: olha, vou marimbar para a estética e vou-me orientar mediante a recomendação da Susana. E ela, incrível, dizia ela, a produtividade aumentou, ou seja, cometia os erros. Então ela disse: eu já não me lembro do último erro que eu cometi. Tem um Muda-se. impacto muito, muito importante. Inclusive, eu tive a oportunidade, e gostava muito de fazê-lo a nível institucional, mas eu tive a estudar as salas de aulas, que são todos mais ou menos as mesmas idades, não é? E no ciclo, quando os meus filhos estavam lá a estudar, e hum, as salas em que os alunos estavam mal orientados, as notas gerais baixavam. Os melhores alunos, vamos supor, tiravam de 1 a 100, vamos supor que costumavam tirar 90, passavam a 85, baixava. Os maus alunos ainda baixavam mais. Quando estavam todos bem orientados, aumentavam também as notas e não só. O comportamento melhorava, a atenção melhorava. E era muito engraçado porque era assim a minha filha: mamã, tu devias ir fazer Feng Shui lá na minha escola. Sim, é interessante. Susana, os consultores podem utilizar este conhecimento para agir nos imóveis, ou seja, para fazer alguma ação, quaisquer intervenções nos imóveis, com vista a torná-los mais harmoniosos, mais apetecíveis aos olhos do comprador e acelerar a venda, por exemplo? É assim, quando são imóveis que estão habitados e as casas são mostradas com a mobília das pessoas que vão vender, sim, pode-se fazer ali algumas pequenas, ligeiras alterações, mas é assim, também não se pode andar a mexer na casa das outras pessoas assim com esta liberdade. Mas há pequenos toques que podem fazer muita diferença, nomeadamente a localização dos quadros ou certas imagens que podem ter um impacto que num determinado local tem um bom impacto e no outro nem tanto. Também, quando o imóvel está vazio, aí já não se pode jogar muito com esta questão, não é? Pronto, mas por exemplo, estou-me a lembrar de um apartamento que eu vi que mal se abre a porta do apartamento, estava a porta da casa de banho aberta lá ao fundo com a sanita logo à vista. Pronto, então se há um apartamento que tem esta disposição, que não é nada favorável, pelo menos que o consultor imobiliário feche a porta, que é para o cliente não ter aquele primeiro impacto de dar de cara com uma sanita. Pronto, mas depois tem o homestaging, como é que é? O homestaging, não é? Aí já há mais margem de manobra para poder fazer um brilharete. Ou seja, são estas três questões aqui que podem, umas mais, outras menos. Agora, há aqui uma coisa mais importante que eu diria neste curso, que é precisamente os guerreiros escolherem suas batalhas. Ou seja, perceber quais são os imóveis que têm mais probabilidade de se venderem com maior rapidez. Muitas vezes, inesperadamente, às vezes os mais baratos não vendem, os mais caros vendem rapidamente, não tem a ver com o valor monetário, mas sim características tanto do exterior como dinâmicas internas do imóvel, inclusive datas e localizações que, ora, são muito dinâmicas e estão na moda e entram em declínio, e outras que estão a crescer. Por exemplo, neste curso eu vou explicar quais são as localidades que têm o potencial de crescer mais nos próximos tempos e aquelas que vão declinar ou pelo menos estabilizar.
Muito bem. Ó Susana, então, visto que falaste do curso, ia-te perguntar, e por que não referires em que é que vai consistir o curso? Portanto, quais são os temas ao longo das sessões, quais são os conteúdos programáticos que vais abraçar? Pronto, vamos começar sempre pela introdução, o que é Feng Shui, para que serve, a sua evolução na história, e essa evolução na história é muito importante para perceber as diferentes correntes de Feng Shui, porque muitas vezes há pessoas que dizem: "Ah, mas eu li isto e, há uma contradição aqui". Não é uma contradição, são camadas de conhecimento que há uns que estão mais incompletos. Não quer dizer que estejam errados, mas estão mais incompletos. Pronto, para ter autonomia, para poder identificar que tipo de Feng Shui é. Depois passamos para as posições de poder, as orientações pessoais, como usar uma bússola, a aplicação do Bagua, um, e como aplicá-la numa planta, não é? Para perceber depois que tipo de energia tem cada setor. Depois também vamos falar sobre, como agora disse, a dimensão tempo e todas as dinâmicas do exterior, os rios, as montanhas, as estradas, os cemitérios, um, as escolas, os lares, tudo isso tem impacto na dinâmica exterior do edifício ou do imóvel. Quais são as disposições mais auspiciosas, as portas de entrada, para onde estão orientadas, as cores, que tipo de cores, um, que tipo de impactos as cores têm também nas pessoas e vamos falar muito sobre os ladrões de energia, que são muito importantes, e vamos fazer também um foco mais humano, eu diria, que tem a ver com a lei da atração, ou seja, o poder da nossa intenção e da nossa capacidade de atrair coisas através de uma sintonia entre aquilo que nós sentimos e pensamos e essa manifestação no espaço, que tipo de elementos podemos usar para potenciar essa intenção e, no fundo, fazer com que se manifeste com mais rapidez. Muito bem. E essas eu adoro. Os ladrões de energia adoro, porque nós quando sabemos exatamente quais é que são os elementos que de facto nos são prejudiciais no lar, não é? Há que evitá-los. Ou o que é que podemos fazer para minimizar esse impacto ou essa ação no nosso dia a dia. E isso foi aquilo que eu também aprendi com a Susana, naquele tal curso intensivo, muito pequenino, um curso rápido, tal como este, mas que foi o suficiente para eu saber exatamente aquilo que eu não quero. Enfim, portanto, basicamente é isso. Deixas dicas também de como é que podem fazer algumas ações nos escritórios, nas empresas deles. Com certeza, claro, claro. Isto vai ter. Está muito focado no local de trabalho. Claro que depois há situações que se podem replicar no ambiente pessoal, não é? Sabes que a questão é essa? Eu, quando fiz o curso contigo, não foi propriamente um curso para profissionais do imobiliário. Foi um curso de Feng Shui, mas que de facto a nossa turma eram tudo formandos meus, eram tudo pessoas do imobiliário. E eu também frequentei o curso, também o fiz a par com eles, e a ideia é aplicarmos a aprendizagem que ias ensinando na nossa casa. Eu lembro-me de estarmos todos com a nossa planta, com o baguá, e a fazermos aquilo que tu ias explicando, e nós todos íamos seguindo, passo a passo, para intervencionarmos no nosso lar. A partir do momento que nós aprendemos esse conhecimento e conseguimos aplicá-lo nas nossas casas, de certa forma é só transversalizar essa aprendizagem, com as devidas adaptações, para os escritórios. É isto ou não? Sim, por exemplo, uma das coisas que as pessoas vão perceber é se a sua loja ou o seu escritório é um local auspicioso ou se é um ladrão de energia. Pronto, mas pode-se replicar com certeza, está mais focado na parte profissional, mas obviamente que ah, também a parte pessoal e, pode beneficiar, pode não, vai certamente beneficiar
com estes conhecimentos, sim. Muito bem. Muito bem. Vamos aqui às dúvidas. Aqui houve, entretanto, uma dúvida da Marta Sampaio que pergunta se imóveis, moradias centenárias, por exemplo, para reabilitação, poderão ser uma situação problemática aos olhos do Feng Shui. Problemática em que sentido? Marta, pode ligar o seu micro. Quer? Liga o micro. Olá, boa noite, obrigada. Hum, por exemplo, é um produto que eu gosto de trabalhar, mas o facto de andar sempre lá metida num ambiente em que as casas estão bastante debilitadas, isso também energeticamente e em termos de, hum, de sucesso profissional pode ser um estanque, pode ser um ladrão de energia, uma forma de não conseguir evoluir, por causa realmente das casas estarem, pronto, com essa dinâmica, não estarem cuidadas, não estarem tratadas. Sim. Susana, o que é que achas? Eu, eu, eu acho que o impacto que as casas, diria, doentes ou adormecidas em termos, a energia é muito mais lenta, é como se estivesse a hibernar, o impacto que pode ter maior é no sucesso, das trocas comerciais, ou no fundo, o investimento que cada pessoa tem, ou cada profissional tem que dedicar para poder vender ou promover aquele imóvel. Agora, voltando às casas centenárias, eu acabei de comprar uma casa centenária. Há casas modernas que têm uma péssima energia, e há casas antiquíssimas que têm uma excelente energia. Ô, Por isso, Susana, é que não é por ser velho que é mau. deixa-me cá interromper-te e vou ter que puxar por ti. Ok. Vou ter que ir responder. Eu vi que tentaste ser assim muito neutra, do género, vou abraçar que quadrando para responder à pergunta, mas deixa-me aqui já picar-te um bocadinho. Então vá, mais recentemente, tipo últimas décadas, qual é o período que agora passou a ser prejudicial para as famílias? Diz lá. Eu ia deixar isto para o curso. Ah, tudo bem, pronto, ok. Bom, eu não vou pedir a Susana para dizer, desculpa ter-te feito o pedido, mas Não, posso. porque isto tem um contexto e tem que ser enquadrado dentro desse contexto, não ficar assim muito no ar. Então, imaginem, por exemplo, alguém amigo ou conhecido receber um telefonema do género: Olha, eu gostava de dizer que a partir agora do mês de fevereiro, a tua casa vai entrar num ciclo negativo de 20 anos. Não, não, não uso essa palavra negativo. É um ciclo de declínio energético. Declínio energético. Ou seja, não quer dizer que tenhas menos saúde, mas tens de esforçar mais para ter a mesma saúde que tens agora. Não quer dizer que tenhas menos dinheiro. Vais ter que trabalhar é mais para ganhar o mesmo que ganhas hoje. Não quer dizer que tenhas que. Não vais ter piores notas, mas vais ter que estudar mais para ter as mesmas que tens hoje. Ou seja, cerca de 30 e poucos por cento, 33% daquilo que hoje corre bem, poderá deixar de correr. Digam lá que não é bonito aprender Feng Shui. Eu bem sei que vocês pensam, olha, eu dava isso de barato, mas para quem não dá de barato e já viu tantos exemplos de provas dadas do que é isto, dá vontade de trocar de casa na hora. Ah, Isto, eu quando acabei o curso de Feng Shui troquei de casa na hora. Eu disse, não, aqui não vou nem gastar a minha energia a, pronto, a ativar, porque eu faço muitas analogias à natureza e neste caso posso fazer uma analogia às estações do ano, que é uma analogia simples, não é? Há casas que entram em período de hibernação, ou seja, a energia fica mais lenta, é como se fosse o inverno. Então, no inverno, hum, se formos plantar qualquer coisa, é mais difícil vingar, não é? Agora, se nós plantarmos no início da primavera, aquilo vai florir imenso e há muito mais atividade, olhando para a natureza, na primavera, em que as florzinhas, os bebés, as andorinhas, ou seja, é muito mais vibrante. Então, se passarmos esta analogia para as casas, há casas que têm uma energia muito vibrante, são casas com uma energia de primavera, em que
tudo floresce e é tudo muito mais rápido, muito mais facilitado, e casas que estão a passar um inverno com um grande nevão em que ninguém consegue sair de casa porque tem tipo 3 metros de neve que nem se consegue abrir a porta, não é? Pronto, Exato. então, No fundo, não se fica indiferente, não é? Quando se ouve uma coisa dessas. Portanto, ó Marta, isto para lhe dizer que, e eu sei que a Marta adquiriu o curso porque até me enviou mensagens na altura quando o fez. Durante o curso, vai ficar a perceber quais são as décadas que são favoráveis e positivas, digo isto desta forma, se calhar, não é, Susana? Para um imóvel, ou quais são as décadas que não são tão favoráveis assim. Pode-se dizer nestes termos, Susaninha? hum, mais ou menos, ou seja, o ciclo de tempo não é fixo. Há fases em que certos períodos de tempo são favoráveis e depois, noutros períodos, deixam de ser e depois, passado um tempo, podem voltar a ser. E vocês veem isso, por exemplo, no modo alargado nas civilizações. Há cidades que são super importantes e depois entram em declínio. E depois, passado uns anos, há uma revitalização dessa cidade, ou um bairro, ou até um negócio, ou nunca mais se levanta enquanto somos vivos, porque a nossa vida é curta, porque pode haver ciclos de 60 anos, de 80 anos, em que já não estamos cá para ver a nova vida que aquele imóvel ou que aquele negócio pode vir a ter, não é? Certo. Por isso é que eu acho que isto dos anos das casas não é fácil nós manobrarmos, porque a partir do momento que uma casa pode não estar nesse tal ciclo tão positivo quanto isso, e aí uma pessoa vai ter que viver nela, e é a casa que tem, e está tudo certo, não é? Mas se pudermos minimizar esses impactos com algumas ações que, ok, não vão anular isso existe, mas tentam minimizar ou contribuir positivamente com algumas medidas complementares, eu pessoalmente acho favoráveis sim. Portanto, quem conseguir aplicar, montes de vocês já compraram o livro, portanto é só ler e fazer, os outros vão aprender no curso, que também já cá estão, e portanto se esse é o nosso caso, epá, olha, se for eventualmente o meu caso, o que é que eu tenho a fazer? Se calhar vou ter que fazer aqui umas intervençõezinhas que melhorem as áreas ou os quadrantes que eu sinto que não quero de maneira nenhuma que sejam afetados. Eu acho que Darwin tinha muita razão. Quem vence são as pessoas, neste caso, fazendo aqui a analogia à evolução das espécies, são as pessoas que se adaptam. E quando nós temos informação, ou seja, informação é poder, não é? Quando nós percebemos que estamos num ambiente que não nos apoia tanto como poderia, nós podemos tomar a decisão de mudar ou de ajustar, adaptarmos àquela realidade. E de certa forma, como aquela cliente, voltando atrás outra vez, tirou-lhe um peso dos ombros, porque ela, na altura, estava a assumir 100% da responsabilidade do insucesso do seu negócio e havia ali 33%, não é? Que era do espaço que boicotava esse sucesso. E isso foi um alívio para ela. Ela tomar esse conhecimento foi eu diria, fundamental para ela depois agir de uma forma diferente e tomar decisões mais sustentadas porque estava mais informada. Muito bem. Muito bem. Pá, eu achava giro ver pessoal aqui a fazer perguntas. Tu permites isso, Susana? Sim, já agora vou fazer uma pergunta a toda a gente. O inverno é mau? Eu gosto mais do som, mas não me choca Não, nada. é um estado mais calmo, mais lento. A natureza precisa de se restabelecer, precisa de se acalmar. Nós também devíamos seguir esse exemplo. Nós devíamos descansar mais no inverno, deitar mais cedo e por aí fora. Mas não é necessariamente mau. Por exemplo, as casas que estão em hibernação são boas para pessoas aposentadas. Por exemplo, vocês podem selecionar os clientes e apresentar as casas mais ajustadas para o tipo de cliente. Por exemplo, se é um casal jovem com crianças, vocês podem apresentar imóveis
que estão mais vibrantes para aquela família se desenvolver de uma forma mais primaveril, digamos assim, e se casas que estão mais com uma energia mais lenta, recomendá-las para clientes que já se aposentaram, vivem de rendimentos ou têm características pessoais que não têm muita ambição ou que receberam uma herança e não querem trabalhar. Estável. Ou, Tem mais estabilidade, digamos mais exato, têm outras fontes de rendimento. Ou seja, essa seleção de cliente e ajustar o imóvel também é muito importante para o vosso sucesso. muito bem. Muito bem. Então, dúvidas. Façam lá perguntas. Quais são as vossas dúvidas, as questões que ainda não estão resolvidas, ou algo que gostariam de saber sobre o Feng Shui, se aplica nisto ou naquilo? Por que não aproveitarem aqui a Susana? Quem é que tem coragem para mandar a primeira pedra? Vamos lá. A Marta. Marta, vamos lá. Eu estou muito ansiosa com toda esta aprendizagem. Então, tenho imensas dúvidas. A primeira, efetivamente, é a minha dúvida em relação à cama, à cabeceira da cama, porque eu sou francamente energética, só que depois tendenciosamente acordo muito cansada. Eu não sei o que é que ando a fazer de noite, mas acordo muito cansada. E então, recentemente, com esta pesquisa do que está na internet, andei com a cama às voltas, mas a gente vai vendo tanta coisa na internet e tantas opiniões que eu não sei se a minha cabeceira efetivamente já está ajustada na melhor posição. Curioso é que a posição que eu tinha estava com a cabeceira a sul, em que tendenciosamente dizia a internet que eu eventualmente teria uma atitude mais ativa e agora coloquei à nascente e se coincidência ou não, sinto-me mais pacífica. É evidente que estas últimas semanas, desde que mudei a cabeceira, também realmente as semanas têm sido mais calmas. Mas não sei se é coincidência, se faz sentido, mas acho que é muito importante porque isto de nós queremos encontrar um equilíbrio e queremos encontrar um estado de tranquilidade para conseguirmos ter energia para cumprir aquilo que pretendemos cumprir. E depois termos todas estas influências à volta que não contribuem, às vezes sentimos um bocadinho frustrados, não é? Obrigada. Sim, não é só a orientação da cama que tem impacto, há outros fatores. E é isso que nós vamos falar dos tais ladrões de energia desde a decoração do quarto até certos hábitos que nós temos, até, por exemplo, o que é que faz meias paredes dessa cabeceira de quarto, se dá para uma rua movimentada, se dá para uma sala que tem um wireless mesmo naquela parede, se tem uma casa de banho, tudo isso tem impacto no nosso descanso. Pronto. Mas é impressionante como a orientação da cama vai ter aqui uma influência profunda na forma como nós descansamos, na forma como o nosso corpo recupera. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu durmo 8 horas, mas muitas vezes estão deitados a pensar que estão a dormir e não há um ambiente favorável para haver uma recuperação profunda e saudável nesse tempo em que estamos deitados. Por isso, eu não sei se respondi à pergunta, Marta, se complementei, se me perdi aqui. Parece-me que a resposta estará na formação, Sim, eu não eventualmente. queria, eu não, é assim, eu peço Eu, eu, desculpa com- porque eu compreendi. Existem outros fatores que têm que ser levados em consideração, não é propriamente a orientação só. sim, a Não é um orientação elemento para isolado. mim é o mais importante. Sim. Mas se eventualmente a pessoa está a dormir sobre uma radiação geopática, isso é problemático.
Deixe-me dar-lhe um exemplo mais prático e talvez seja interessante. Quando estivemos a estudar, por exemplo, a posição da cama da minha filha, o que a Susana quis dizer é que há muitos fatores, mas a cama é mais importante para ela, portanto ela considera de extrema importância. Mas, por exemplo, quando estivemos aqui a analisar as posições no quarto da minha filha, a mais favorável para ela dentro daquela divisão também tinha contras. Ou seja, tinha uma zona de eletricidade, não era? Uma Radiação, sim. radiação eletromagnética por baixo, na zona onde a cabeceira deveria ficar, o que significava que ela lá nunca conseguiria ter descanso. A própria Susana, quando levou as agulhas para medir essa vibração, aquilo andava tudo ao contrário, não sei se estão a perceber, andavam sempre à roda, portanto não conseguiam estar paradas. Noutra posição que pudesse ser favorável, imaginem, era contra uma janela, uma vidraça grande, o quarto da minha filha tem 4 portas de abrir, é rasgado de topo a topo, e a cabeceira da cama tinha que ficar encostada a isso. Ou seja, poderia estar numa posição favorável, mas trazia-lhe e ela iria desenvolver algo que seria insegurança. Ia começar a desenvolver-se, lembro-me da Susana ter dito depois, mas aí vai ficar com insegurança. Porque como não tem uma montanha por trás e tem uma possibilidade de haver gente a passar ou gente a entrar, não é? Porque é o último andar, a minha casa, mas pode alguém saltar pela varanda, pelo último andar, enfim, independentemente disso, é uma porta, não é? É uma entrada de energia. Essa entrada de energia causa insegurança à pessoa que dormir nessa circunstância. Ó Marta, isto depois vai ouvir tudo no curso, como é evidente, mas para lhe dizer o quê? A posição, ou seja, como se costuma dizer em economia, ceteris paribus, ou seja, mantendo as outras variáveis todas constantes, a posição da cama é importantíssima. Mas não podemos, também só olhando a isso, cair noutro erro, os tais ladrões de energia. É mesmo importante ter o conhecimento no todo, mas a Marta já vai tê-lo, para melhorar a posição da cama, mas que também não entre noutro azar. Sim, Diga. porque muitas vezes as pessoas não sabem resolver o problema, recorrem a um especialista, não é? Mas sabem identificar que é um problema. E vocês no curso realmente vão ter aqui ferramentas para identificar também eventuais situações que não vão ter conhecimentos para resolver, mas vão ter conhecimentos para identificar que há ali qualquer coisa que não está bem. Eu posso partilhar a minha experiência pessoal com a cabeceira da cama? Vocês gostariam de saber? Estamos todos ansiosos, sim. Pronto, isto foi na época em que eu não sabia de Feng Shui, ok? E eu fui sempre uma filha muito boa filha. Muito obediente, gostava muito dos meus pais, hum, pronto, uma filha exemplar. E eles tinham esta crença que hum, as cabeceiras deviam estar todas viradas a norte. Olha, a Rosa Sobral acabou de perguntar isso, eu já ia colocar, sim. Pronto. E, hum, por sorte, norte era uma boa orientação para mim, mas não era para os meus pais. Mas pronto, eu não sabia disso. Hum, e eu fazia sempre os possíveis para qualquer casa e não sei o quê, pôr a cama orientada a norte. Entretanto, quando tive o meu segundo filho, para não o colocar no quarto com a pequenina, para não me perturbar, pus o berço ao lado da minha cama. Mas a única forma de pôr o berço ao lado da minha cama era mudar a orientação da cama, neste caso para o oeste. Para o oeste, para mim, era perda total. E para o meu filho era 6 mortes. Pronto, nós já vamos esmiuçar depois isso lá no curso. O que é que aconteceu? Um, foi uma das piores fases da minha vida, porque eu perdi a saúde, tive uma depressão pós-parto terrível, terrível. Não conseguia emagrecer, estava super, super gordinha. Tive uma traição da minha reputação num projeto que eu trabalhei imenso, consegui conquistar uma coisa muito grande a nível internacional, havia muito poder e dinheiro e política envolvidos e fizeram uma folha, digamos assim.
afastaram-me desse projeto de uma forma, eu diria, insólita e ao mesmo tempo escandalosa, e isso ainda agravou mais. E depois o meu filho, que também estava para as 6 mortes, com 4 meses desenvolveu uma broncopneumonia e foram assim meses e meses a correr para o hospital, porque depois com asma e aquela situação toda, e foram assim 8 meses terríveis, fiquei sem dormir durante 8 meses praticamente, não consegui dormir, ou seja, um descalabro. Em 8 meses foi assim um descalabro. Entretanto, quando o meu filho já estava mais crescidinho, mudei-o para o quarto da filha, e ele por acaso lá estava bem orientado e eu voltei a pôr a minha cama orientada para norte, que era uma boa orientação. O que é que aconteceu? Deixei de ter depressão pós-parto ou depressão, ou whatever. Comecei a perder peso, porque norte para mim é orientação de saúde. Pronto, cada pessoa tem as suas orientações, não é? O meu filho melhorou também bastante de saúde, embora tivesse este quadro de asma, mas já não íamos a correr para o hospital com aquela frequência, aqueles sustos horrorosos. Comecei a dormir a noite toda e o melhor de tudo é que uma das pessoas deste projeto, da organização, defendeu-me numa situação, descobriu que havia ali umas situações e ela não se conformou com a injustiça, defendeu a minha honra e eu depois fui, no fundo, reconhecida pelo meu trabalho e convidaram-me a voltar. Eu é que depois já não voltei porque já perdi o interesse, queria um novo desafio. Pronto, e foi assim esta história que não sabia disto, naturalmente, quando tomei conhecimento do Feng Shui, fiz um rewind da minha vida e realmente bateu certo com aquela fase em que eu tinha a cabeceira mal orientada. E depois ainda fiz um rewind e descobri uma situação em que eu não conseguia pôr a cama orientada para norte, que também tive uns episódios assim complicados, porque também estava, por coincidência ou não, para perda total. Foi 2 vezes essa orientação para perda total. Pronto, então, desde ter sentido isto na pele, eu acho super importante termos as camas bem orientadas, porque muitas vezes as pessoas acomodam-se ao desconforto ou conformam-se. Susana, eu acho que ainda não é bem isso. Eu acho que há pessoas que nem criticam isto. E como não criticam as possibilidades, não estando sensíveis a essas questões, tipo, é a vida, é o que tenho. Tipo, agora, olha, agora. Claro que nós adoecemos todos, não há de ser só. Não sabem, não têm esta consciência, ou seja, é por isso que eu digo que esta ferramenta ajuda a ter uma nova visão do impacto que o ambiente tem na nossa energia pessoal, não é? E, hum, no fundo, por exemplo, este acomodar é porque não sabem, Certo. não É é? isso. Não sabem porque que não dormem há 10 anos, ou porque não conseguem perder peso, muitas vezes por estarem as camas colocadas numas orientações ou em localizações com stress geopático, por exemplo. Certo. Então, Rosa Sobral, para ter resposta à sua pergunta, nem vale a pena eu estar aqui a pedir à Susana, mas aquilo que sempre ouviu dizer que é bom virar a norte, é bom estar virado a norte quando a pessoa é desse quadrante e que o norte é para essa pessoa uma orientação positiva. Mas se por acaso o norte não for uma orientação positiva, se for inclusivamente uma orientação que seja prejudicial para essa pessoa, deve evitar o norte. E eu, por exemplo, estou aqui a ver no mapa da Susana e há, por exemplo, má sorte para quem for o A6, seta, não é, Susana? É Por exemplo, isso. Sim. o 8 é 5 fantasmas, o 6 é 6 mortes. E por acaso perda total não é para nenhum.
Ah, É, é certeza. para o 2? É para o 2? É. É para a Ju, por exemplo, para a mãe da Leonor. A mãe da minha filha, se virar para norte, é perda total. Portanto, isso é o que ela não pode fazer. Isto para perceber o que é, Rosa, que esse diz que diz, que se generalizou, digamos assim, de que devemos estar virados a norte. Ou seja, para ficarmos norteados. Não é bom para todas as pessoas. Para a mãe da minha filha, o que eu recomendo é que ela se desnorteie. Porque nortear não é bom para ela. E estou com uma brincadeira e com a maior amizade gosto muito dela. E a Susana também gosta muito dela. Esse termo é muito conhecido. Quando as pessoas dizem ando desnorteada, perdeu o norte. É um termo que eu ouço muitas vezes. Eu ando desnorteada. Desnorteada é porque uma pessoa perdeu o norte. Sim, mas o norte, neste caso, é sempre um ponto de referência. É super importante Claro, porque claro. é a mesma coisa do navio. Se não houvesse uma bússola, eles não sabiam onde é que iam parar, não é? Então, esse desnorteado é quando nós não sabemos para onde é que vamos, andamos ali. Mas eu, quando escrevi que a cabeceira deve estar a norte, a minha mãe, não é que me dizia sempre: a cabeceira da cama tem que estar sempre a norte, no quarto. Sempre ouvi a minha mãe dizer isto. A minha mãe já me Os pais também. E A os minha meus mãe é pais, por assim, se fosse exemplo, viva teria 102 anos, não é? Mas eu sempre ouvi dizer isso. E eu tenho uma coisa muito curiosa aqui na casa onde eu vivo. É que qualquer planta que aqui vem para casa cresce uma coisa desproporcionada. Eu corto-as, elas chegam ao teto, eu corto-as cá embaixo e elas em 3 anos chegam outra vez ao teto. É qualquer coisa inacreditável. As pessoas vêm à minha casa e ficam impressionadas. e isso pode haver uma explicação à Eu luz não do. consigo explicar isto. E Há dou às vezes um bocadinho da planta à outra pessoa e depois moro na casa delas. É verdade. Eu É não, eu, verdade. não- eu não sei o que é o Feng Shui, né? É a primeira vez que estou a assistir a isso. Mas há aqui umas coisas na minha casa que eu também não sei explicar. Mas das plantas eu sei. Muito bem, muito bem. Mas olha, Rosa, essa pelo menos ficou a saber. Ou seja, não é positivo para todas as pessoas a orientação da cabeceira da cama a norte. É positivo para um conjunto delas e poderá ser negativo para outro conjunto delas. Pelo que, pronto, convém analisar qual é o seu número, não é? Através da data de nascimento, para depois perceber então quais são as 4 posições mais favoráveis para crescimento. Pronto, o que aqui tenho da Susana é riqueza, sucesso, saúde, amor ou crescimento, não é? São as 4 orientações positivas. E depois também no curso também vou explicar porque esses nomes assim estranhos das 6 mortes e os 5 fantasmas, parece assim uma coisa, mas depois eu explico o porquê desses nomes. Mas por acaso, para mim, isso é muito interessante, até porque eu tenho netas trigêmeas que dormem as 3 no mesmo quarto. Isso é muito engraçado, porque elas às vezes têm comportamentos que eu às vezes nem entendo. Olha, mas elas nasceram todas na mesma data, portanto, Sim, sim, com o intervalo de 1 minuto. Elas foram tiradas. A minha nora teve que fazer uma cesariana, né? Porque ninguém consegue ter 3 crianças em parto normal. Mas é engraçado que às vezes há coisas que eu não entendo nelas. Estou só aqui a responder simultaneamente. Susana, posso brincar um bocadinho? Deixa-me aqui responder eu. O facto de, e se tu quiseres, claro, anula o que eu disse e corrige, mas acho que não vou errar. O facto de serem todas da mesma data não tem problema nenhum, porque todas têm as mesmas orientações. As orientações são as mesmas favoráveis, bem como também são as mesmas negativas. Portanto, ao colocá-las, basta colocar uma numa posição favorável e todas estarão naturalmente bem, desde que durmam para o mesmo lado. Agora, lindo é quando nós apanhamos um casal que um tem uma posição favorável para um lado e outro. Foi isso que, por exemplo, aqui há dias numa brincadeira pareceu-nos que vimos na casa de uns amigos. Ou seja,
Agora vou brincar, dá vontade de dizer assim: um dorme para a cabeceira e o outro tem que dormir para o lado dos pés, não tem outra hipótese. Há outras formas de contornar essa situação. Eu posso contar o meu caso. A minha casa, aquela que eu adquiri agora, está assim ligeiramente enviesada. Okay? Então, fica muito próximo uma direção favorável para mim e outra direção favorável para o meu companheiro. Só que fizemos uma cama muito grande em que ele dorme assim e eu durmo assim. Ou Porque seja, está próximo. a minha- Mas há outros casos que não há assim tanta margem de manobra, mas também ensino como dar a volta a essa situação. Inclusive, conto a história, posso contar aqui, que o hábito dos casais dormirem juntos é recente na história da humanidade. Todas as culturas, desde o Oriente até o Ocidente, normalmente o homem e a mulher não dormiam juntos. Okay? Só se encontravam para o romance. E este hábito de dormir juntos vem um bocadinho desde a Revolução Industrial, em que não havia espaço e eles dormiam todos engalfinhados uns em cima dos outros e pronto. E depois criou-se um hábito e com a vida moderna, com menos espaço, uma vida mais concentrada em cidades, começámos a adquirir este hábito. Mas é engraçado porque ainda atualmente eu fiz uma palestra no Quénia em 2018 e foi muito giro porque estava lá uma senhora queniana e uma senhora indiana, mas com a religião muçulmana. E elas riram-se imenso e disseram: nós ainda continuamos a dormir separados dos maridos. Ninguém dorme com os maridos. Oh, Sana, olha o que vieste aqui trazer. Estamos a entrar no inverno. As pessoas até querem dormir mais confortáveis, mais quentinhas. E tu vens dizer, se calhar, há aqueles casos em que as posições não são idênticas. Agora, olha, isto é bom para o pessoal do imobiliário. Não sei se já perceberam. O que é que eu vos aconselho? Vocês aprendem bem o Feng Shui e depois fazem esta sessão gratuita aos vossos clientes. Olha, qual é a sua data de nascimento? As suas posições favoráveis são estas. Depois perguntam à esposa Não, ou se outra calhar, conclusão. Vítor, eu concordo contigo, mas pode haver clientes que não estão receptivos a isso. Eu Então, estava a há uma brincar. estratégia para isso, que é, tem as datas de nascimento dos clientes, faz as contas e escolhe-se ou recomenda-se um imóvel que tem a possibilidade deles terem o quarto com as camas bem orientadas e, no caso de não serem do mesmo grupo, ter ali aquela situação meio enviesada, porque instintivamente, enquanto dormirmos, é como se fôssemos umas antenas, estamos a procurar ali a frequência mais certa e instintivamente viramos as cabeças para o lado mais favorável. Ou, muitas vezes, a pessoa que não está bem orientada ou adormece com os filhos, ou vai dormir para o sofá. Pronto, há formas aqui de colmatar essa situação. E detectar muitas vezes. Eu costumo dizer que as pessoas é que não pensam nisso, mas se estivermos mais atentos, o nosso corpo fala e diz-nos de facto o que é que não é bom para nós. É como a alimentação. Se nós ouvirmos o nosso corpo, se o escutarmos, nós sabemos exatamente quais são os alimentos que não nos são favoráveis. Mas eu estava a brincar há bocado a dizer o seguinte: é que agora vocês vão ganhar todos mais dinheiro. Porque quando vem um casal com um filho, geralmente procuram um T2, não é? Ou um T3 apenas. Mas não se esqueçam que agora, como os casais, alguns estão incompatíveis na cama, não estão favoráveis os dois, vão ter que ter mais um quarto, porque é o quarto de um elemento do casal e o quarto do outro elemento. E depois o quarto dos filhos. Portanto, agora as casas necessariamente vão ter que ser maiores. A malta vai ter que dormir separada. Muito bem. Não, há várias soluções, há várias soluções. Susana, mas uma coisa engraçada, as minhas 3 netas dormem as 3 no mesmo quarto, uma em cada cama, mas uma dorme para norte e outras 2 dormem com a cabeça para sul.
E acordam imensas vezes e querem ir para a cama dos pais e acordam de noite as que dormem com a cabeça para sul. Engraçado isto. Pode haver aí uma explicação. Que eu não posso dizer qual é, porque Sim, não sim. tenho que estudar o caso, não é? Agora já estou a perceber. Principalmente os bebés. Os bebés ainda estão muito, eu diria, ainda não têm muito ruído mental, não é? Então é só instinto. E é muito giro porque há bebés que não dormem e quando se muda a cama, como o caso do meu filho, ele mudou de cama, começou-me a dar noites inteiras e durante os 8 primeiros meses nunca me deu uma noite inteira. Ok. E há bebés que instintivamente dão a volta no berço a tentar procurar a sua orientação favorável para conseguirem dormir bem. As minhas já não são bebés, têm 7 anos. Mas pronto, mas acontece, uma delas às vezes acontece que acorda com a cabeça para os pés. Sim. Susana, lembram, e eu na anterior live partilhei aquela história de uma formanda minha que tinha um filho que nunca a deixou dormir. Há imensos casos desses. E quando lhe fiz aquelas contas e disse qual era a posição que seria, ou quais as posições ideais, no outro dia, quando ela veio, disse logo que, desde que se conhecia que o filho nasceu, nunca tinha dormido a noite toda como aquela. Que foi coincidência, mas de facto calhou bem. Essa é a palavra mais comum. Coincidência, não sei se foi coincidência ou não, só sei que aconteceu. Não interessa, o que interessam os resultados. Pronto, eu fico feliz. Muito bem. Eu não sei se quer responder mais, mas olha que tínhamos pensado terminar às 21h45 e são 22h18. Eu não sei qual é o vosso caso, mas o meu é assim, ainda não jantei. Eu apetecia-me imenso brincar a dizer que vim diretamente do Mercadona aqui para esta live. E portanto eu marquei às 21 horas para todos terem tempo de ir às compras, comprar as mercearias, e estou a brincar convosco naturalmente, mas isto agora que foi um assunto tão da moda e tão risonho, não pude deixar de o dizer, mas de facto acredito que alguns também estejam nesta situação, que ainda não jantaram. Susana, não sei se quer responder a mais alguma questão, ou se há mais alguma ou não, ou se, olhem, vamos terminar mais ou menos por aqui. O que é que vos parece? Estamos a 1h18. É assim, nós tínhamos combinado 45 minutos. Eu normalmente as minhas lives têm meia hora, que é para não maçar muitas pessoas e poder depois voltar mais vezes. Mas é tão engraçado porque acabamos por ficar aqui mais tempo e nem damos pelo tempo passar. Aproveito para dizer que hoje deixei um reel, até já tinha falado com a Susana há bocadinho sobre isto, que me deu tanto gozo fazê-lo. Aproveitem e vão vê-lo, porque tem a ver com o valor. Tem a ver com o valor que nós achamos que temos e o valor que os outros acham que nós temos. Vão vê-lo no meu Instagram e vejam esse pequeno reel de 2 minutos. Acho que vão gostar. Meus senhores, para mim foi mais uma vez um serão maravilhoso. E gostava também de dizer que os cursos a partir de setembro vão passar outra vez para a noite. Eu reduzi o número de pessoas nos cursos diurnos, as pessoas não conseguiam, mas a partir de setembro vamos ter os cursos novamente ao fim do dia, em setembro, da Susana, mas a partir de outubro também, e portanto estamos na boa. Fazemos aqui mais uns serões quentinhos, porque está frio para ir para a rua e nada melhor do que termos os nossos romances de inverno, a que já estávamos todos tão habituados. Meus senhores, da minha parte, Susana, só te tenho a agradecer teres aqui vindo uma vez mais. És uma amiga do coração, obrigado por tudo. Gosto muito, muito de ti, como sabes, e como profissional igual. Obrigado a todos por terem estado presentes e continuem cada vez a fazer o melhor que sabem, porque esse é o caminho, é apenas esse. Um abraço a todos. Um abraço. Nossa, obrigada. Forte abraço, Deus obrigado. Boa noite.